Boa noite, meu nome é Vitor Eduardo, sou estudante de Engenharia Mecânica da UFRN. Eu fundei há 2 anos a equipe Portugal Rocket Design, que é uma equipe que visa construir foguetes para competições nacionais e internacionais. Vou falar primeiro, antes de falar do setor da equipe em si, vou falar da indústria aeroespacial. Não muito no Brasil, porque não é um setor muito forte hoje em dia, mas mais a nível mundial, que vem crescendo, que é uma das mais valiosas indústrias, um dos mais valiosos setores do mundo, de todos os tipos de setores, como eu vou mostrar, e vem crescendo cada vez mais. Para se ter uma noção do valor agregado da indústria aeroespacial, em relação aos royalties, 1 quilo do agronegócio vale apenas 50 centavos. A aviação vale $1.000 e a indústria aeroespacial vale em torno de $50.000. Para se ter uma noção, como hoje em dia é valioso o setor aeroespacial, que vem crescendo cada vez mais. Segundo alguns estudos, em algumas décadas, a indústria aeroespacial irá valer 8 vezes mais do que vale hoje. Onde, somando o valor das empresas e dos projetos, chegaria a um valor aproximado de 3 trilhões de dólares, que é mais do que toda a economia brasileira hoje. Desde os anos 50, 60, o principal da indústria espacial vem de governos, como os Estados Unidos e Rússia, que brigam pela corrida espacial, primeiro pela Lua, quem seria o primeiro que lançaria um satélite. E de uns anos para cá, a indústria aeroespacial, além dos governos, vem crescendo muito em relação às empresas privadas. Que só para ter uma noção, tem centenas hoje em dia de empresas privadas aeroespaciais, onde as principais delas, hoje em dia, é a SpaceX, que é do bilionário Elon Musk, e tem outras que muito conhecidas que não estão tão desenvolvidas hoje em dia como a Blue Origin. Aqui é só para ter uma noção dos projetos que a SpaceX está desenvolvendo atualmente. O Elon Musk, da SpaceX, o principal projeto dele, a principal mentalidade hoje em dia, é fazer com que humanos voem para Marte e morem lá. E que isso, há pouco tempo, não era impossível, que ele está começando a fazer só na realidade. Isso é só uma simulação da SpaceX. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, let us all said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us.
but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Bem, isso é um projeto que se tornou realidade há pouco mais de um mês, que ele lançou, que eu vou mostrar mais à frente, o Falcon Heavy, que é o maior foguete existente atualmente, que por um custo bem menor, que o da NASA geralmente era em torno de 200 milhões de dólares, ele lançou por 90 milhões um foguete para lançar um carro, que lançou o próprio carro na superfície de Marte. Não chegou a chegar na superfície, mas ele, que no caso foi só um lançamento teste do Falcon Heavy para saber se ele realmente poderia chegar. Que no caso o carro virou lixo espacial depois. Em relação à equipe, que a gente fundou há 2 anos atrás, ela começou com foguetes de garrafa PET, e eu vou mostrar para vocês só um pouquinho da estrutura, que ela consiste basicamente da ogiva, que é onde geralmente vai a carga paga, que é o que interessa dos foguetes, que quando eles têm o lançamento, por exemplo, para lançar satélites, essas coisas, vai na ogiva, geralmente, a carga paga. Tem o corpo do foguete, o sistema de recuperação, que é o paraquedas de foguete, para ele, assim que atingir o apogeu, ele poder pousar sem infligir nenhuma parte do foguete. Tem o tubo guia, que para foguetes pequenos, geralmente, é onde ocorre o lançamento, da base de lançamento. O protetor térmico, para proteger o paraquedas do calor do motor, e as aletas, que é o principal do foguete, onde dá toda a estabilidade para o foguete. Bem, como eu falei, nós começamos há 2 anos, apenas com foguete de garrafa PET, na FRN, que nós não tínhamos nenhum dinheiro, não tem muito hoje em dia, mas a gente começou apenas com foguete de garrafa PET, para poder aprender como construir foguetes, começando de foguete de pequeno porte, que lançamos na FRN mesmo, que foi feito de garrafa, de papelão, essas coisas. E após algumas reformulações, a equipe saiu, alguns integrantes, por diversos motivos. A equipe hoje nessa época, tinha uns 15 integrantes, mas se tornou uns 7 integrantes, e hoje, após alguns processos, a gente está com umas 30 pessoas na equipe, contando com alunos de vários cursos, como engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de materiais.
que consiste basicamente, além das diretorias do financeiro, logística, a gente também conta com 5 principais gerências, que é a aerodinâmica, que é na aerodinâmica que a gente faz os principais projetos do foguete, que é nele que a gente faz, o papel principal da aerodinâmica é saber fazer com que projetar o foguete para com que ele saia do chão, voe até uma certa altitude e depois pouse em perfeito estado. E o principal software que a gente usa para isso é o OpenRocket, que por ele dá para a gente dimensionar qualquer foguete e para saber a estabilidade, que tem que ter geralmente entre 1,5 e 2, e com ele dá para saber todas as simulações também, desde a altitude, apogeu, o tempo de queda, que é a partir dele que a gente começa a construir o foguete. E a gente usa também alguns softwares, como o SolidWorks, para construir o foguete, para modelar o foguete, e a partir dele podemos colocar nuances, que é um software de simulação do escoamento externo, para saber valores como pressão, velocidade, em que o foguete irá atingir durante o voo. Tem o setor de estruturas, que é responsável por fazer os projetos, o projeto estrutural do foguete, e também vários outros elementos, como a bancária de teste que a gente tem, que é para testar os motores, e outros elementos, como a própria tubeira, que foi dimensionado pelo setor de estruturas. Tem a eletrônica, que é uma das partes mais importantes, porque quando o foguete é lançado, a gente precisa saber em que canto o foguete está. Em que canto está e aonde vai parar. É para isso que temos a eletrônica, que podemos contar com CANSAT, que é pequenos satélites que vão no interior do foguete, contando com altímetro, vários elementos eletrônicos para poder localizar exatamente onde o foguete está. E junto com a eletrônica trabalha a recuperação, que é em relação ao paraquedas em si, para todo o dimensionamento em relação ao material, tamanho, diâmetro, comprimento, para fazer com que o foguete pouse. Geralmente a velocidade de pouso tem que ser mais ou menos 8 metros por segundo, então tem que ser dimensionado para esse fim. E a propulsão, que é em relação à propulsão em si do foguete, ao combustível e ao motor, que junto com estruturas, eles que projetam a tubeira e todo o bloco do motor. Os principais tipos de propulsão com combustível líquido e combustível sólido. Que o combustível sólido, que é o que a gente usa hoje em dia, ele tem um combustível sólido junto com oxidante, que no caso a gente usa nitrato de potássio com sacarose, que a gente mesmo compra e prepara o material, que é o combustível sólido, e outros tipos como o combustível líquido, que ele tem um combustível líquido junto com bombas e uma câmara de combustão para fazer para que os gases saiam pela tubeira. E temos um terceiro tipo também, que é o combustível híbrido, que é a mistura dos dois. Aqui o processo da purificação do material, colocando nas células do motor, e ali a última imagem é o motor em si já projetado e usinado já. Aqui é o teste estático do motor, que ele fizemos na UFRN mesmo, que ele atingiu mais ou menos 1.100 newtons de impulso, que é a partir disso, do teste estático, que a gente sabe se está dando certo realmente o motor, para saber o quão alto e se realmente daria certo o foguete. Em relação às classes, esse motor é o de classe J, que ele tem mais ou menos uns 70 centímetros de comprimento. Esse, que no caso seria aproximadamente esse último motor, mostrado na primeira foto. E o de trás seria aproximadamente o de classe N, que ele já teria... Só o tamanho do motor é mais de 1 metro de comprimento,
que a gente irá realizar nos projetos seguintes. E à direita é o foguete que a gente está construindo atualmente, que é o foguete de classe M, onde ele atinge aproximadamente 3 km de altura, de apogeu. Bem, o principal projeto atualmente da equipe é a COBRUF. A COBRUF é uma iniciativa de estudantes de recém-formados da Universidade de São Paulo para realizar a maior competição universitária do mundo. Que eles têm um projeto bem visionário, que além de uma competição de foguetes entre as equipes de todo o Brasil, eles têm várias modalidades para fazer competições de foguete, de drones, de submarinos, trajes espaciais e rovers. Então eles têm realmente um projeto bem visionário que eles visam até 2020 estar realizando todos esse tipo de competições. Em que a gente participou em 2017 da COBRUF, não em relação ao foguete em si, porque a gente não tinha terminado de desenvolver. A gente realizou a base de lançamento, a gente construiu uma base de lançamento que está meio ruim a imagem à esquerda, que ela tinha aproximadamente 4 metros de altura e que lançou esse foguete à direita, que foi um foguete construído pelo ITA e pela própria COBRUF. Aqui estão alguns eventos que participamos alguns mais recentes, como a própria COBRUF em 2017. Algumas visitas a escolas estaduais, como aqui no interior do Rio Grande do Norte, para passar o conhecimento da área que a gente construiu ao longo desses 2 anos. E algumas feiras como a Cientec ano passado. Em relação à receita, como eu falei, a gente nunca teve muito dinheiro em relação a verbas realmente para construir os foguetes. Porque custa tanto em relação à construção do motor, da compra de materiais, de computadores para usar, de programas. Então a gente sempre se virou muito por conta própria. Muito do dinheiro era por conta das mensalidades que cada um pagava. A gente mesmo bancava a equipe, camisas que a gente fez para vender e minicursos que a gente oferecia. Isso no ano de 2017. E no ano de 2018 a gente conseguiu alguns patrocinadores que já está teoricamente bancando a gente junto com outras atividades para complementar a renda, como minicursos e as próprias mensalidades, que ainda faz grande parte também da renda. E prevemos para 2020 que os patrocinadores estejam contribuindo com grande parte do que nós precisamos e outros valores sejam apenas realmente complementos e não de tão importância como é hoje em dia. E em relação ao futuro da equipe, a gente está, como eu falei, a COBRUF, que ela tem várias modalidades, para esse ano mesmo ela já terá 3 modalidades, como a COBRUF Rockets, que é o lançamento de foguetes visando 3 km de altitude, a competição de drones e a competição de trajes espaciais, que será aqui na Barreira do Inferno, aqui em Natal. Nós visamos também a IREC, que vai ser realizada na Cidade do México esse ano, que é com equipes do mundo todo. E a gente tem também um grande projeto de formar a equipe em uma startup, que é fazer com que a equipe, que realmente o PRD, que é a equipe, saia da universidade com soluções aeroespaciais, como lançamento de foguete, lançamento de satélites, resolver grandes problemas que se encontram hoje em dia, como no agronegócio e tantos outros problemas. E aqui está, em relação ao vídeo que foi mostrado no começo, a simulação da SpaceX, como o que realmente aconteceu em seu lançamento, que foi realizado mês passado com Falcon Heavy. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream,
to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Como pode ver, a SpaceX desenvolveu, nesses anos, uma das maiores tecnologias criadas no setor espacial, que é fazer com que os motores principais, os 3 motores dele, voltem para a Terra e pousem no local especificado. Isso poupa milhões de dólares para impedir para não fazer com que seja construído outros motores. Então eles apenas voltam para ser reutilizados em outros lançamentos. E, como eu falei, a gente está tentando desenvolver essas tecnologias para, quem sabe, um dia também fazer grandes acontecimentos no setor espacial e para a sociedade. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Testando. Você falou que tinham vários campeonatos. Até que classe está acontecendo os campeonatos aqui no Brasil hoje em dia? Assim, a única competição que existe atualmente, que é a Cobruf, ela é até o classe N, que é similar ao classe M, que é mais ou menos, chega a uns 3 km de apogeu. E como o foguete é uma coisa muito séria, por exemplo, que por qualquer erro de cálculo ele pode... Porque o principal, um foguete é feito para, de grande porte pelo menos, para cair na água. Por ser de grande porte, eles não são feitos para cair em locais próximos à residência, pelo perigo que seria. Então, nas competições, por exemplo, de umas 15 equipes, só 2 podem lançar os foguetes. Aí tem que enviar todo um relatório crítico para ele poder aprovar qual foguete vai ser lançado. Aí só até o classe M, geralmente, que é uns 3 km de apogeu. E quantas classes o Rocket Design está desenvolvendo nesse momento? Assim, a gente vai ter uma competição esse mês em Curitiba, que a gente está desenvolvendo classe A e B, A, B e E, que são quase os mais básicos, as classes mais básicas, que é para apogeu de 50, 100 e 200 metros. Aí está desenvolvendo o classe J, apenas para testar um foguete de maior potência, e vai desenvolver o M para a Cobruf. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, parabéns pela apresentação e algumas perguntas de leigo mesmo. Eu também cheguei um pouco atrasado, peço perdão. Primeiro, a competição, eu não sei se você falou aí, mas ficou uma dúvida para mim. O que é avaliado na competição e como é que é dito quem é o vencedor da competição? E a segunda pergunta, e também por falta de... eu sou leigo mesmo, pelo conhecimento, eu acho que uma das cenas mais emblemáticas, assim, para quem é da área de foguetes e tal, foi essa cena do Falcon Heavy, os 2 estágios chegando, pousando, bonitinho, os 2 sincronizando ao mesmo tempo. E quando você vai para uma competição dessa, até você mesmo falou agora
de pegar recursos aí e tal. Então, basicamente, vocês como equipe estão nessas competições, passam o ano inteiro juntando dinheiro, montando foguete, criando, desenvolvendo um motor, que é o que, no caso, eu creio que seja a parte mais crítica e cara do projeto, e lança o foguete, ele cai no mar e perde. Então, será que não existe uma forma, ou então, sei lá, um estudo, um avanço de vocês para tentar, assim como a SpaceX, lógico que eles estão lá no estado da arte, na arte de engenharia, de vocês na competição dessa conseguir recuperar esses estágios, esse foguete para tentar no outro ano melhorar e, sei lá, passar um paninho igual a SpaceX, tentar de novo? Obrigado. Essa primeira pergunta, são competições diferentes. A de Curitiba esse ano, que é o Festival de Mini Foguetes, ele tem diferentes requisitos. O de 50 e 100 metros, tanto o de 200, ele tem que chegar em relação a um apogeu específico. Então, o que chegar mais próximo dos 100 metros, por exemplo, ganha. Então, tem que desenvolver um foguete que voe e, pelo altímetro, que é o dispositivo eletrônico, para que ele mede a altura a partir do chão, para saber realmente qual altura ele chegou. Então, o que chegar mais próximo daquela altura especificada ganha a competição, ou ganha aquela parte em si da competição. E em relação à Cobruf, por exemplo, a Cobruf, como eu falei, tem que enviar um relatório crítico para poder eles verem, tipo, por exemplo, teste estático. Não sei se você viu, mas tinha um teste estático do motor. Tem que realizar, por exemplo, uns 3 testes estáticos bem sucedidos, mostrar os resultados para eles. Tem que fazer um lançamento de um foguete para ver os dados e lançar para eles. Aí a própria Barreira do Inferno analisa os dados e a partir disso eles escolhem quem vai lançar os foguetes. Então, é por isso que a gente não participou no passado, porque tinha que enviar mais de um mês antes esse relatório para eles poderem analisar, para poder... Então, como a gente não teve tempo de realizar, como é um projeto bem grande, por exemplo, o J, a gente demorou um mês, por exemplo, mais ou menos para construir, e o M seria bem mais do que isso. Então, a gente não teve tempo para realizar, para poder participar da competição. Respondeu a primeira pergunta? Em relação aos estágios, aos motores, isso foi por isso que foi um feito tão grande na indústria aeroespacial. Porque, por exemplo, a Barreira do Inferno, tem 3 tipos de foguetes, que é o FTB, é o básico, o FTI, que é o intermediário, e o FTA, que é o avançado. Mas ela só lança geralmente até o FTA, até o FTI, que é o intermediário. Pra você ter uma ideia, o FTI, ele tem um valor mais ou menos, como eles dizem, é a mesma coisa, quando lança o FTI, é a mesma coisa que jogar um Camaro na água. É por aí uns R$200 mil que eles jogam, só para o povo ver o foguete lançando e cair na água depois. É por isso que foi um feito tão grande, porque é uma tecnologia que eles fizeram tão inovadora que ninguém soube, nem sabe fazer isso ainda hoje. Tem a outra empresa, a Blue Origin, que ela está fazendo isso, mas ela não conseguiu chegar ao foguete à altura que o da SpaceX está chegando. Subiu pouco e desceu. Tem também outras soluções, como colocar tipo boias na água, para com o paraquedas ele conseguir pousar direitinho, mas também nem consegue localizar tão bem o foguete onde ele vai cair, então acaba caindo na água. O nosso, a gente... as competições, eles podem ser que são geralmente em locais bem amplos. Então, não o da Cobruf realmente vai cair na água. Por causa, como é na barreira, eles mandam cair na água. Então, depois que lançar, já era o foguete. Não tem. Mas tem algumas equipes universitárias que já estão procurando desenvolver essa tecnologia. Como são alturas pequenas, tentar desenvolver com que o foguete volte, não com propulsão como o da SpaceX, mas com paraquedas também, com que ele volte só a propulsão, para não ter que fazer outra, tipo o motor. Então, a gente vai pensar coisas futuras também para tentar fazer isso, que realmente é a parte mais cara do foguete. Mas hoje em dia, realmente, só a SpaceX mesmo está com essa tecnologia que a gente pode achar fácil, só olhando assim de longe, porque os propulsores do foguete, do Falcon Heavy, por exemplo, só o estágio
aqueles estágios têm mais de 100 metros de altura, então é bem pesado e deve ser bem complicado realmente para vir lá do espaço e pousar no canto que eles falaram. Então, ninguém tem essa tecnologia ainda tirando eles para fazer isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Você mencionou em algum momento que você tinha a ambição de tornar uma startup, mas eu não consigo visualizar o que você ofereceria como proposta de valor. Não conseguiu o quê? Visualizar o que você ofereceria como proposta de valor. O que faria a startup? A gente tem um principal projeto hoje em dia, porque a gente andou falando com uns investidores já, e falaram que o principal PIB do Brasil vem do agronegócio. Então ele falou que a partir do agronegócio, em relação a soluções climáticas, que eles realmente perdem muito dinheiro em relação à meteorologia, seria uma das soluções possíveis. E ele tem investidores para isso, amigos, essas coisas. Então a gente vai procurar, a partir desse agronegócio, tentar desenvolver primeiramente para isso, depois para outras coisas. Que isso aí já deve ser bem complicado também, a gente está começando. Alguém mais alguma pergunta? Agradecer novamente ao palestrante pela apresentação.